Ah, tá. As últimas questões da semana 2, em especial a 3. Peraí, vamos abrir aqui então. É. Semana 2. Daqui pra frente, eu acho. A semana 2. Semana 2 em especial. Vamos colocar aqui do começo, né? Seriam essas aqui, né? A equação da reta que passa daqui para frente, né? A gente pode ir resolvendo, então. Deixa eu abrir aqui. Tá, já vou aproveitar, já vou fazendo essas questões, aí elas já ficam feitas, né? Então, olha só. A número 1 aqui. O exercício pede, ó, a equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto A menos 9,3, né? Então, a gente quer saber qual dessas equações é que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto A ali. Então, passar pela origem do plano cartesiano, as coordenadas são 0 e 0. Né? Então, eu quero uma reta que passe por 0 e 0 e o ponto A, menos 9,6. Então, a primeira coisa que eu vou determinar aqui é o coeficiente angular. Eu tenho dois pontos, né? Então, eu tenho uma única reta que passa por esses dois pontos. Então, para eu determinar a inclinação da reta, eu posso fazer aquele ΔY sobre ΔX, quer dizer, a diferença de y menos a diferença dividido pela diferença de x, tá? Então, a ordem que eu tomo aqui não importa. Por exemplo, se eu escrevi o 0, 0 e antes, eu posso pegar assim, ó, ΔY é esse 0 menos aquele 6 ali, né? Quer dizer, eu tenho aqui, ó, o y da origem e o y de A. Então, eu faço 0 menos, né, porque é uma diferença, 6, dividido. E agora eu tomo, como eu comecei com o y aqui da origem, eu vou começar com x da origem também. Ó. Que é o 0 menos o x de A aqui, que é menos 9. Ou seja, 0 menos o menos 9. Esse menos e menos vai ficar mais, né? Vai ficar assim, menos 6 sobre o menos e menos mais 9. Que o máximo que dá para fazer aqui é simplificar por 3, né? Simplifico por 3 e por 3. Aqui vai ficar menos 2 terços. Então, essa aqui é a inclinação da reta que passa pela origem pelo ponto A. Né? Agora, para eu saber qual das retas eu posso usar essa fórmula aqui. Ó. Y, né? Para eu saber qual é a equação da reta, menos y de 0 é igual ao m dx menos x de 0. Aí eu substituo aqui, ó. Y menos. Quem que eu uso para x de 0 e y de 0? Tanto faz eu usar os valores da origem, 0 e 0, ou os valores de A, que é menos 9 e 6. O resultado dá o mesmo. Eu vou usar os da origem, que é 0 e 0, por quê? Porque o caminho vai ficar mais curto, né? Eu vou ter menos operação para fazer, porque aqui, ó, vai ficar 0, né? O y de 0. O meu m aqui, ó, é o menos 2 terços, né? Que a gente encontrou inclinação para fazer a substituição aqui. E aqui, ó, x menos x de 0, que é 0. Então, ó, esse 0 é um elemento neutro, não preciso preocupar com ele. Ó. E aqui basta eu fazer, né? A multiplicação aqui vai dar menos 2 sobre 3 de x. Aqui ele está na forma de equação reduzida. Sabendo que ele não bate com nenhuma dessas aqui,
porque essas são na forma de equação geral. E nenhuma tem uma fração aqui. Então, o que eu posso fazer? Para eu eliminar essa fração, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse 3 que está dividindo, vou passar para cá multiplicando, né? Isso vai ficar assim, ó. Tá. Vamos dividir aqui para a gente ver como fica. Vai ficar, ó, 3y é igual a menos 2x. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse menos 2x, subtrai, vou enviá-lo para cá, ó. Ele inverte a operação, dá isso aqui, que é a letra C aqui, ó. Vendo? Tudo bem quanto a esse? Dá para a gente fazer a conferência também, né? Tá, aqui fala. Tá, vamos chegar lá, tá? É evidente que, né, como é uma questão fechada, eu poderia conferir os pontos. Conferir como, né? Ó, se eu quisesse conferir aqui, ó, deixa eu dividir aqui. Ó, se eu quisesse fazer a conferência pelo ponto da origem, 0 e 0, eu já sei que não ia ser a letra A e B. Por quê? Olha, a letra A que está assim, ó, x menos y menos 15 é igual a 0. Se eu substituo o x e o y valendo 0, né, vai me dar um erro, né? Menos 15 é igual a 0. Tá? Ou se eu substituo só o x igual a 0, o y teria que dar 0. E não vai dar menos 15, né? E a letra B é a mesma coisa, né? Se eu conferir na letra A e na D, ó, vai dar certo. 0 é igual a 0. Mas aí eu teria que conferir o ponto A aqui para ver que ele dá certinho. Olha só. Se eu for conferir o ponto A, ó, ele só vai dar certo, né, na letra C. Ó, eu tenho aqui, ó, 2x mais 3y é igual a 0. Se eu substituo x valendo menos 9, ó, mais 3 vezes o y valendo 6, isso aqui vai ter que dar 0. Ó. Vai dar menos 18 mais 18, que deu 0. Você pode testar se aqui for 0, aqui for 0, ponto 0, 0 vai dar 0, tá? Então ele é o único que daria certo. O determinante é mais simples e não é, né? Porque você tem que decorar menos fórmulas, você só tem que saber o método de resolução ali. Mas acontece que tem, né? A gente tem que ficar muito esperto com o jogo de sinal e tudo para não ter nenhum errinho no caminho. Essa 2 está tranquila? Ou a dúvida é mais na 3 mesmo? Quer que faça 2 também? A 2 é rapidinho. A gente pode até... Tá, vou fazê-la aqui. Porque a 2 aqui é a seguinte, eu vou até apagar o rascunho aqui. Eu deixei aqui na aula passada, né? Eu deixei um rascunho aqui para a gente determinar o coeficiente angular, né? E depois fazer aquela mesma equação ali. Mas tem outra maneira de nós fazermos, né? A primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi escrever quem são as coordenadas dos pontos. Como assim as coordenadas dos pontos, né? Porque aqui na interseção com os eixos, ela corta o eixo x em 3. Quer dizer que esse ponto aqui, a coordenada dele é menos 3 e 0. E esse ponto aqui, ó, né, que é a interseção com o eixo y, o valor de x é 0, o valor de y é 2. Então eu tenho 2 pontos. Então eu posso determinar a equação da reta da mesma maneira que eu fiz o anterior. Eu determino a inclinação da reta, né, assim, o m
ele vai ser a diferença do y sobre a diferença do x, né? E depois eu uso a fórmula para determinar a equação da reta. Então, ó, quem que eu uso aqui para né, x e y? O y eu vou usar esses valores aqui, ó, 0 e menos 2. Né? A ordem não importa, desde que use a mesma ordem em cima e embaixo. Por exemplo, aqui eu vou começar com esse, ó. O y desse ponto é 0. Menos, que é uma diferença, o y desse ponto aqui é 2. Sobre. Agora, se eu comecei aqui com esse ponto, eu tenho que começar com esse. Então, o x vale menos 3. Menos. Aqui, ó. O x vale 0. Sim. Tá? Agora vai ficar assim, ó. Menos 2. 0 menos 2 é menos 2. Menos 3 menos 0 é menos 3. A única coisa que eu posso fazer, eu posso fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos e menos é mais. Então eu posso escrever que o coeficiente angular aqui é 2/3. Agora eu vou usar aquela mesma fórmula, né? Que na prática é essa fórmula aqui multiplicado cruzado. Y menos y de 0 é igual ao m vezes x menos x0. Quem que eu escolho para x0 e y0? De novo, tanto faz eu usar os valores de x ou de y. Se eu quiser usar esses valores de x ou de y, não. Os valores de um ponto ou do outro. Eu posso usar o esse ou esse. Cada um deles tem um zero. Então, o caminho para eu determinar quem é a equação da reta vai ser basicamente a mesma coisa. Nenhum vai ser mais simples que o outro, né? Então, eu vou escolher esse aqui, por exemplo. Esse vai ser meu x0, esse é o y0. Poderia ter escolhido esse, mas não posso pegar um de um e outro de outro, porque daí é um terceiro ponto. Então vai ficar, ó, y menos o y de 0 é 0, é igual, o m deu 2/3, vezes, ó, x menos x0. X de 0 é menos 3, ó. Então, ou seja, menos o menos 3. A gente pode colocar aqui mais direto, né? Agora, eu já vou eliminar minha fração ali, já vi que nenhuma resposta está escrita em forma de fração, né? Então, eu já vou eliminar essa fração da seguinte maneira. Eu posso pegar esse 3 que divide todo mundo, passar para cá multiplicando, né? Sim. Tá? O que é 0 vai sumir, só vai sobrar o 3 vezes y, que é 3y. É igual. Aqui vai ficar, ó, 2 vezes x menos e menos mais. Tá? Agora, olha só. Eu vou deixar o 3y. Vou fazer a distributiva aqui também. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 3 é 6. Então vai ficar 2x mais 6. Agora só falta eu passar tudo para um lado, né? Se eu observar as respostas aqui, né? Observa que todas elas, ó, o x estão negativo, né? Se eu fosse escrever isso, ó, a maioria dos livros costuma colocar, escrever assim, né? Colocar o x como positivo, ou seja, eu pegaria o 3y, passaria para o outro lado, né? E colocando em ordem, se eu quiser escrever como uma equação geral, ficaria assim, né? Que é a mesma equação que está aqui na resposta, escrita de maneira diferente. Mas eu vi que aqui o y está primeiro nas respostas, então eu vou deixar ele quieto. E vou passar esses para cá. Ó. O 2x muda de lado, ele muda a operação. O mais 6 muda de lado, ele muda a operação. Então vai dar isso aqui, né? Na ordem que a gente escreveu aqui, que está na resposta, que é a letra D. Tá? Tem outra maneira de fazer isso. Se você lembrasse de equação segmentária, teria outro método da gente fazer, né? Que é o seguinte, ó. A equação segmentária é aquela que eu tenho que lembrar. Se eu conheço as interseções de uma reta
com eixo x e y, né? Eu posso pensar, ó, vou pensar esse interseção com eixo x e y como sendo A e B, tá? Eu posso pensar nessa equação aqui, ó, onde o A é interseção com x e o B é interseção com y. Aí eu poderia escrever assim, ó, x sobre, meio feio esse x aqui, ó, x sobre o A que vale menos 3 mais y sobre o b que vale 2 é igual a 1. Agora, eu desenvolvendo isso aqui, ó, eu vou chegar no mesmo resultado desse aqui, quer ver? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o mínimo entre menos 3 e 2. Como menos 3 e 2 são primos entre si, né, ou seja, eles não têm divisores em comum, eu posso escrever esse mínimo múltiplo como sendo o produto entre eles, quer dizer, menos 3 vezes 2. Né? Que dá 6. Menos 6, se eu quiser usar o sinal aqui. Aí tanto faz, né? Ó, eu fazendo menos 6 divide por menos 3 é mais 2. Vezes x é 2x. Eu fazendo menos 6 divide por 2 é menos 3. Vezes y, menos 3y. Posso deixar igual a 1 aqui. Agora eu faço a distributiva, né? Deixa aqui 2x menos 3y. Esse menos 6 que está dividindo vai vir para cá multiplicando. Agora eu passo todo mundo para um lado. Ó, tá vendo que, né? A gente já viu que o x está negativo aqui. Se eu quisesse passar ele para cá e escrever a resposta dessa maneira direta, eu poderia. Ó. Se eu quisesse escrever a equação geral, bastava eu passar o menos 6 para cá. Essa equação é igual a essa, que é igual a essa aqui, né? Ela só está em ordem, né, trocada. Se eu, por exemplo, se eu inverter todo mundo de lado, quer dizer, multiplicar aqui por menos 1, isso aqui é semelhante a isso aqui, ó, o menos 3y, colocando a ordem da resposta fica mais, o mais 2x fica menos, o mais 6 fica menos. Esse é outro caminho para eu chegar ali na resposta. Tranquilo quanto a esse exercício? O próximo é o 3, né, que você falou? Esse aqui. Vamos vê-lo aqui. Deixa eu aumentar aqui. Olha só, esse é o do ângulo, né, que você falou. Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos começar aqui. Na figura, a reta R corta o eixo X nos pontos Q e P, né? Tem ali as coordenadas para a gente. Sabendo que alfa é o ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo X, então a inclinação da reta equivale. Então, esse exercício, eu só quero a inclinação da reta, eu só quero o M, né? Então, eu vou querer isso aqui, ó, né? Essa inclinação. Ele não pediu o ângulo, né? Até porque, olha só, nenhum desses ângulos aqui vão ser um ângulo conhecido da tangente, que a gente, pelo menos conhecido que a gente saiba fazê-lo de cabeça, né? Ou seja, tabelado, né? Digamos fazer assim de cabeça. A tangente 45, que é 1, se ali uma resposta fosse 1, ou menos 1, eu saberia que era menos 135, raiz quadrada de 3. Esses valores que são múltiplos desse, né? Claro que eu poderia determinar o ângulo aqui usando uma calculadora científica ou uma tabela para ver o valor aproximado aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela fórmula. O M, que é o delta Y, sobre o delta X, tá? Lembrando aqui, eu tenho esses pontos aqui, ó, já foram dadas as coordenadas deles, ó. Eu tenho o ponto P que tem coordenada 0 e 20, e tenho o ponto Q que tem coordenada menos 16 e 0. Então, o que eu tenho que fazer? O delta Y sobre o delta X, né? Lembrando aqui, ó,
aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, né? X corriscado, sim, x e y. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vou fazer o delta y. Eu vou pegar a ordem aqui não importa, tá? Eu vou fazer assim, pegar na ordem que eu escrevi aqui, ó. Delta y tá aqui, né, ó. 20 menos 0. Dividido. Delta x aqui, ó. 0 menos o menos 16. Então isso aqui vai ficar, ó, 20 sobre, ó, o 0 é elemento neutro, né, ali, menos e menos mais, 20 sobre 16. O máximo que dá para eu fazer aqui é simplificar por 4, numerador e denominador. Ó, 20 divide por 4 é 5, 16 divide por 4 é 4. Então a minha resposta seria a letra D, tá? Esse valor, ó, se eu quiser usar uma calculadora científica, vou até pegar a calculadora para a gente ter uma ideia, né? Primeira coisa, né? O 5 dividido por 4 vai dar 1,25, né? Ó, só para a gente saber, isso aqui dá 1,25. Quer dizer que é um valor meio próximo. Opa, escrever 5 dividido por 4 é exatamente 1,25. Não é um valor muito distante de 1, que seria tangente de 45 graus. Daí se eu usasse uma calculadora científica, quer ver? Vamos ver aproximadamente quanto que daria esse valor. 1,25 daria aproximadamente 51,34 graus. Esse seria o alfa, tá? Isso usando uma calculadora científica ou uma tabela para procurar assim no ângulo, né? Calculadora científica a gente usa a função inversa, tá? Arco tangente, e digita arco tangente de 1,25. Lá na calculadora vai estar assim, ó. Tangente elevado a menos 1, que é o inverso. Eu digitei isso aqui, ó, na calculadora. Aí eu retornei, foi retornado esse valor aproximado, tá? Tranquilo essa agora? Era só calcular, né? Ela parecia difícil, mas não era. A gente só tinha que calcular o coeficiente angular. Era isso que pedia. O ângulo ali eu que fiz, não tem a necessidade de fazê-lo, tá? Bem tranquilo, né? E as próximas aqui, estão tranquila? A número 4 a gente já fez, né? Na última aula. As outras são tranquilo. A 4, eu não sei se você estava no último. Acho que estava, né? Na última aula. Ah, tá. A 5 você já chegou nela? Ah, sim. Eu deixei lá no YouTube, tá? Tá bem sossegado. É bom que a gente já vai corrigindo aqui, né? E o PET já vai ficando parte corrigindo. Depois eu retorno e corrijo o que falta aqui, né? Não deve faltar muita coisa. Essa aqui também não é muito diferente das anteriores. Deixa eu ver a número. A próxima também não vai ser muito diferente. Mais alguma dúvida nessas questões? Alguma coisa? Ué,
As primeiras questões você já fez do PET? Ah, tranquilo. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tinha separado algumas coisas aqui. Tô até olhando aqui. Tem umas questões aqui. Eu vou até abrir aqui o material do livro. Na parte aqui de GA. Eu tenho que achar onde estava agora. Pequeno detalhe. Que tem algumas coisas que é interessante a gente fazer pouquinho. Ah, esse aqui. Eu vou fazer só então alguma questão aqui, ó, porque isso vai servir para os próximos PETs, tá? De dúvida. A gente até já fez aqui na aula passada, né? Tá até aqui. A gente fez 48, viu a teoria, mas eu queria fazer pelo menos aqui, ó, a 49 e a 50, tá? Para a gente fazer essas aqui. Olha só. Então, deixa eu ver aqui. O exercício diz o seguinte. Dados os pontos A 2,3, né? E o ponto B 8,5 determina a mediatriz de AB. Então olha só, vamos chegar isso aqui para o lado e vamos fazer aqui. A 49, então tá aqui, ó. Eu tenho 2 pontos. Daqui a pouco eu vou apresentar, eu vou aproveitar e depois eu vou representar isso pra gente usando outro programinha aqui pra gente ver. São dados os pontos, ó, o A 2,3 e o ponto B 8,5. Daí, ó, determina a equação da mediatriz, tá? O que é mediatriz? É um segmento de reta que vai passar no ponto médio de AB. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, né? Por exemplo, ponto A e o ponto B, né? Claro que ele não vai ficar nessa inclinação no plano, daqui a pouco a gente vê. E aqui eu vou ter a mediatriz. A mediatriz, ela vai passar exatamente no ponto médio de A e B. Então, o que eu tenho que fazer para determinar quem é a equação da mediatriz? Eu tenho que achar o coeficiente angular dessa reta aqui, que é a mediatriz. Lembrando que a mediatriz ela vai fazer um ângulo reto aqui com o outro segmento de reta, AB. Então, para eu determinar quem que é o coeficiente angular dessa mediatriz, eu tenho que determinar quem é o coeficiente angular de AB. Como eu determino isso? O MAB é o ΔY sobre ΔX, né? Mesma coisa que a gente fez nas outras, ó. São igual ΔY sobre ΔX, ó. Como aqui tem nome A e B, eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever na ordem, né? Y de A menos Y de B sobre X de A menos X de B. Vou escolher essa ordem. Se eu fizesse B menos A, dava no mesmo, tá? Então eu tenho aqui, ó, o Y de A e o Y de B. Ou seja, vai ficar 3 menos 5 sobre, aqui eu tenho X de A, aqui eu tenho X de B. Ou seja, 2 menos 8. 2 menos 8. Ou seja, 3 menos 5 é menos 2. Dividido
por 2 menos 8 é menos 6. Ó. Posso dividir por 2 e 2 aqui, né? O menos e menos vai dar mais, então vai dar 1/3. Esse é o coeficiente angular dessa reta que passa por AB aqui. Então, ó, o que eu falei na aula passada é que duas retas são perpendiculares, por exemplo, essa aqui forma um ângulo reto entre si. Se o produto, né, dos coeficientes angulares dela, ó, se eu fizer aqui, ó, o m de uma, que é AB, vezes o m da outra, da reta M, foi igual a menos 1. Eu posso escrever isso assim também, tá? Para a gente não ter que fazer conta, né, eu penso dessa maneira. Eu vou passar o outro m para cá dividindo. Tá? Então, o que está escrito aqui matematicamente? Ó, ele é o inverso, que é 1 sobre, e o oposto, que está com o sinal trocado. Ele é inverso e oposto. O que significa? Para eu escrever quem é o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto médio, né, formando um ângulo de 90 graus com AB, ó, o inverso, se aqui é 1 sobre 3, o inverso aqui é 3 sobre 1. Troca a ordem, numerador e denominador, que é a mesma coisa que 3, né? E se é positivo, fica menos. Ou seja, que é o oposto, né? Menos 3. Então, esse é o coeficiente angular da reta que é perpendicular a AB. Tá? Toda reta que é perpendicular a AB vai ter essa inclinação aqui, esse coeficiente angular. Agora, eu quero a reta que passa pelo ponto médio, né? Que passa pelo ponto médio, eu tenho que calcular agora quem é o ponto médio de AB. Ó. Como que eu calculo quem é o ponto médio de AB? X do ponto médio é x de A mais x de B sobre 2. E o y do ponto médio é igual a y de A mais y de B sobre 2. Aí o que eu faço? X de A e x de B, ó, 2 mais 8, né? Mais 8 dividido por 2. 2 mais 8 é 10. Dividido por 2 é 5. Quem que é o y de A e y de B? Ó? 3 mais 5. Dividido por 2, que é 8. Dividido por 2, que é 4. Ou seja, o ponto médio de A e B é 5,4. Opa, ficou meio feio aqui. Então, ó, eu tenho o ponto médio aqui, né, de A e B e tenho a inclinação dele. Para eu achar a equação da reta, o que falta eu fazer? Ó? Falta simplesmente eu substituir, ó, naquela equação. Y menos y de 0 é igual a o m vezes x menos x de 0. Né? Aqui eu tenho, né, ó, o coeficiente angular que eu vou usar e tenho o meu x0 e y0, eu quero que ela passe por m. Então eu tenho que usar aquele ponto ali. Então vai ficar y menos, ó, da fórmula, y de 0 é 4, é igual ao m, que é menos 3, vezes x menos x de 0, que é 5. Então basta manipular isso aqui, ó. Y menos 4 é igual a menos 3x, né? Fazendo a distributiva, menos 3 vezes menos 5 é mais 15. Agora, se eu quiser passar tudo para um lado, ó, colocando em ordem, 3x vem para cá, fica, né? A operação fica positiva, e de subtração passa para adição, mais y, menos 4 não mudou de lado, permanece a mesma operação, mais 15, ó, inverte o lado, inverte a operação, e vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar esse rascunho aqui, ó. 3x
mais y, menos 4 menos 15 menos 19 é igual a zero. Essa é a equação, tá? Essa dá mais trabalhinho, né? Tá? Que as outras. Porque a gente já tem que fazer um punhado de coisa aqui, mas ela é útil já para as semanas 3 e 4 do módulo, porque vai entrar a questão de perpendicularismo, né? Quando duas retas são perpendiculares, e a gente usa o ponto médio, continua usando, né? E continua usando essa equação aqui, tá? Eu falei para você sobre representar, né? Então, a representação, ó, eu poderia usar aqui, quer ver? O GeoGebra. Vou ver se eu troco aqui para você ver a tela que eu estou apresentando. Eu vou trocar aqui a apresentação para o GeoGebra. GeoGebra é uma ferramenta boa para a gente estar usando e mesmo verificando alguns exercícios, né? Se estão certo, porque geometricamente às vezes fica mais fácil da gente visualizar as coisas. A gente vê ali na parte algébrica só e esquece a parte gráfica, porque nem sempre, né, vai dar muito trabalho a gente fazer essa representação e não é necessário, mas a compreensão aqui fica melhor. Então, olha só, eu vou partir lá, vou pegar as informações aqui. Ó, eu tenho os pontos A 2,3 e 8,5. Então eu tenho ponto aqui, vou dar entrada aqui nos pontos, ó. A 2,3. Bom, deixa eu fazer assim, então, 2,3, ponto A, e o ponto B, deixa eu ver quem é, 8,5. Ó, ponto B, 8,5. Tá aqui. Deixa eu trazer isso mais para cá e aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. Esses são os pontos, né? Quer ver? Vou até fazer aqui, ó. Vamos ligar esses segmentos aqui. Esse é o segmento que eu quero determinar o ponto, né? Ponto médio dele. Agora, a outra informação que eu quero, né? Olha só, né? Eu quero saber quem é o ponto médio. O ponto médio é 5,4, né? GeoGebra tem um jeito de determinar o ponto médio aqui. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz aqui. Se eu não lembrar, a gente usa informação ali. Ó, segmento, caminho, vetor, né? Ó, opções, ferramentas, exibir. Reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, ó, tá aqui. Eu quero calcular a mediatriz entre A e B. Tá aqui, já calculei, né? Olha só. Eu posso determinar quem é a interseção aí, ou vou jogar o ponto ali, né? 5,4, por exemplo. Já tá aqui, esse é o meu ponto, ó. Vou até trocar o rótulo aqui, ó. Vou chamar de M também, que a gente chamou o outro. Você está dando para enxergar aí direitinho? Mas, olha só, dá para ver que ele ficou exatamente, ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte.
Olha só, ele ficou exatamente em 5 e 4, né? Tá? E essa é a mediatriz, né? A reta G, ó, tá vendo a equação da reta? Ó, menos 3y, aqui menos y igual a 9. Se eu passar esse menos 3y, esse menos y para cá, vai ficar 3x mais y menos 19, que é exatamente, né, a equação da reta que a gente descreveu ali, quer ver? No exercício. Ó. Se eu comparar aqui, ó, só trocando aqui para o Open Board, exatamente, né? Exatamente isso aqui, ó. É a equação da reta que a gente escreveu aqui. Né? Mesma coisa. Né? Sim. Opa, ficou meio torto aqui. Mas é essa a equação. Então dá para a gente fazer essas conferências assim. O GeoGebra é interessante por causa disso, né? Quando a gente for estudar polinômios, então vai ficar muito legal assim, sabe? Mesmo função, qualquer coisa assim, representação, ele ajuda muito, né? Tranquilo, né? Vamos ver aqui mais algum exercício então para a gente fazer. Vou fazer mais os 50 só então hoje, né? Daí se você tiver mais alguma dúvida. Esse 50 é interessante que ele fala de simetria, tá? O 50 diz o seguinte, ó. Determine as coordenadas do ponto N, né? Deixa eu ir anotando aqui. Eu quero um ponto N que seja simétrica ao ponto M. Ponto M 2,4. Em relação à reta x menos y menos 6 é igual a 0. Né? Ou seja, né, o que eu quero aqui? Tá? Vou fazer um esboço aqui sem preocupar como seria no gráfico ali. Igual eu fiz aqui no anterior, né, depois a gente conferiu no GeoGebra como que era exatamente. Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Imagina que eu tenho essa reta x menos y igual a 6. Ela esteja aqui, ó, né? Eu tenho meu ponto M. Esse meu ponto M está aqui, ó. Eu quero o simétrico dele. Então, o ponto simétrico dele, ó, vai ser uma equação, né, ó, sobre uma reta suporte, né, que passe por M, intercepte a reta x menos y menos 6, formando um ângulo reto aqui, e de maneira que essa distância aqui, ó, seja a mesma. Se eu fizesse uma folha de papel e dobrasse aqui, ó, né, em cima da minha reta aqui R, esse ponto aqui ia coincidir, cair aqui em cima, né? Essa é a simetria. Então é isso que eu tenho que fazer, né? Então, olha só, para eu determinar essas coordenadas aí de n, a primeira coisa que eu tenho que achar, eu tenho que achar a equação da reta que passa por mn. A equação da reta que passa por mn é a equação da reta que... O que acontece com ela? A primeira coisa, né? O coeficiente angular dela tem que ser de maneira, né, que as duas sejam perpendiculares. Eu sei que essa reta aqui, ó, a reta R, essa reta R, né, ela é perpendicular à reta, né, que passa por MN, a reta suporte ali. Escrever reta assim.
Poderia pôr segmentos só, tanto faz, né? Se isso acontece, é aquele mesmo negócio, né? Que a gente viu. O coeficiente angular aqui, ó, da reta suporte de MN tem que ser o inverso e o oposto do coeficiente angular da reta que passa por R. Mas essa reta R aqui, ó, x menos y menos 6 é igual a zero, quem é o coeficiente angular dela? Uma maneira simples de eu fazer isso aqui, ó, é isolar o y, né? Ó. Eu posso fazer assim, ó. Passo o y para lá. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever assim, né? Quem é o coeficiente angular aqui? Lembrando, essa aqui está na forma... Por que eu escrevi assim? Está na forma de equação reduzida. Ó. Isso aqui é uma equação reduzida. Quando eu escrevo equação reduzida, o coeficiente angular fica explícito aqui, ó. É o número que acompanha o x, está aqui. X é a mesma coisa que eu escrever um x. Então, ó, o MR vale 1. Então, o coeficiente angular que eu quero, o da reta que passa por AB, ele é o inverso e oposto. Ó. O inverso de 1 é 1 sobre 1. O oposto é menos 1 sobre 1, que vai dar menos 1. Ó. Menos 1. Então, eu tenho o coeficiente angular. Eu tenho um ponto. Eu consigo determinar quem é essa reta agora. Tá? Então, como é que eu determino quem é essa reta? Eu vou usar aquela mesma formulazinha aqui, ó. Y menos y de 0 é igual ao m x menos x0. Quem é o y0 e o x0? São os valores de m, porque essa reta tem que passar por m. Eu quero achar a equação dessa reta aqui, ó. Então, como que eu vou fazer? Vou substituir ali, 2 e 4, né? Ó, y menos o y de 0, olha lá, é 4. É igual ao m. O m já vamos colocar aqui que ele vale menos 1, né? Tá aqui, ó, menos 1 vezes x menos, olha, quem que é o x de 0? Vale 2. Então vamos colocar aqui 2. Isso aqui vai ser igual a y, né? Menos 4. Aliás, eu já vou tirar esse menos 4 e passar para lá, ó. Menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes menos 2 é mais 2. Esse menos 4 vem para cá mais 4. Então, ó, escrevendo a forma reduzida, eu tenho essa equação de reta. Menos x, aqui está parecendo y, menos x mais 6. Então, essa equação da reta passa por AB. Né? Dá trabalho, né? Porque aqui não é um exercício que algebricamente é difícil de resolver, mas eu tenho que pensar, porque para eu determinar aqui o n, o que eu vou ter que achar? Ó, né? Tá vendo que eu achei a equação da reta, né? Como a gente viu que é simétrico, né? Essa distância é igual a essa. Quer dizer que esse ponto que está aqui no meio, por exemplo, vou chamar ele de P, ele é o ponto médio entre M e N. Então eu vou ter que determinar as coordenadas desse ponto, porque daí eu aplico ponto médio para eu achar o N. Tá? Então ele dá um trabalhinho assim, da gente pensar qual é o caminho para a gente resolver isso. Agora, como que eu acho a coordenada de P? Né? Eu vou aproveitar, depois eu vou representar isso lá no GeoGebra também. Eu faço da seguinte maneira, eu tenho essas duas equações de reta, né? Elas se encontram no ponto P, então eu tenho que resolver o sistema. Eu tenho que resolver um sistema aqui, ó. Opa, deixa eu trocar essa cor aqui. Então, eu vou resolver agora um sistema, né, para eu determinar as coordenadas de P. Ó. O que eu tenho que fazer? Coordenadas
dp. Eu tenho que resolver um sistema, né? Porque o P é o encontro de duas retas, que é essa reta aqui, ó, né? X menos y menos 6 é igual a zero, que eu vou escrevê-la assim, ó, para ficar igual essa aqui, né? Já fica mais simples de resolver, ó. Y é igual a x menos 6, com essa reta aqui. Y é igual a menos x mais 6. Ó, uma das maneiras de eu resolver isso aqui, tá, é somando. E se eu somar aqui, eu vou observar que o x vai cancelar e eu já determino o valor de y, né, ó. Se eu somar aqui, ó, da maneira que tá, ó, y mais y é 2y, né? X menos 6, x menos x dá 0, menos 6 mais 6 dá 0, cancela. Então, do outro lado deu 0. Passando 2 dividindo, ó, 0 divide por 2 é 0. Ó, o y vale 0. Como é que eu acho o x? Eu escolho qualquer uma das equações, ó, né? Por exemplo, escolhi essa aqui, ó. Y igual a x menos 6. Eu sei que o y vale 0, eu troco aqui para 0. O menos 6 que soma, vem para cá mais. X vale 6. Então eu tenho as coordenadas de P. 6 e 0. Vendo? Eu tenho a coordenada de P, agora eu consigo determinar quem é o ponto simétrico. Por quê? Né? Agora eu vou achar as coordenadas de N. Tá? Coordenadas de N. Como que eu vou achar? Eu sei que esse N aqui, ó, né? Tá vendo? O M e o N, o P é o ponto médio, né, ó? P é o ponto médio por causa da simetria de M e N. Então eu vou aplicar a fórmula do ponto médio. Né? Como eu vou aplicar a fórmula do ponto médio aqui? Eu vou escrever assim, ó. O x do P, que ele é o meu ponto médio, ele é o x de M mais o x de N dividido por 2. O y do ponto médio, que é o P, ele vai ser o y de M mais o y de N sobre 2. Lembrando, ó, só para a gente fazer aqui sem ter ficado olhando lá em cima, ó, as coordenadas de M são 2 e 4. Ó. Isso foi dado, né, lá no exercício. Então, ó, o M, lembrando aqui, é 2,4. Né? Eu vou usar essa informação aqui também. Ó. Então, eu vou fazer assim, ó. X de P vale 6, ó. X de P está aqui. Então eu vou colocar aqui 6 é igual. O X de M está aqui. Vale 2, que é um M. É igual mais, né, o X de N sobre 2, né? Agora, ó, esse 2 que está dividindo passa para cá multiplicando, ó, 2 vezes 6, 12. O mais 2 vem para cá menos, ó. O x de N vale 10. Achei o N. Para eu achar o Y, eu faço a mesma coisa. Eu sei que meu Y de P vale 0. Então eu substituo aqui, ó. Y de P, 0, é igual. Agora, o meu Y é de M, tá aqui. Ele vale 4. 4. Mais o Y de N que eu quero achar, sobre 2, ó. Esse 2 que está dividindo vem para cá multiplicando, ó, 2 vezes 0 é 0. É igual a 4 mais Y de N.
esse mais 4 vem para cá negativo. Então, o y de n vale menos 4. Aí eu determinei as coordenadas de n, que é 10 e menos 4. Né? Meio assim, complicadinho, né? Se a gente for pensar, tá? Mas dá para fazer também, né? Eu vou fazer a representação aqui no GeoGebra, só para a gente ver. Deixa eu limpar aqui a tela. Enquanto isso, deixa eu trocar aqui também. Vamos lá aqui. Deixa eu alternar a tela aqui. Olha só, eu vou colher as informações aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar as informações aqui. Ah, tá. Ele passa na reta menos 6. Tá. Eu vou usar essas informações aqui que a gente já fez. A reta x e menos 6 e menos x e 6. E vou aproveitar o ponto M, né? Que é 2,4. Deixa eu anotar ele aqui, para não ficar olhando. O M é 2,4. 2,4. O N vai dar 10, menos 4. E o ponto P, 6 e 0. Vamos lá construir isso então. Vai ficar assim, ó. A primeira equação da reta, né? Aquela que foi dada. Eu vou escrever ela na forma de equação reduzida aqui mesmo, tá? Sim. Essa é a primeira equação. A segunda equação que a gente encontrou é essa aqui. Né? Agora, os pontos, ó. O ponto que foi dado é o M, né? 2,4. Eu vou trocar aqui para M, ó. Só para a gente ficar igualzinho lá do exercício. Ó, o ponto onde elas encontram é exatamente 6 e 0. Tá vendo que, né, as retas já... Eu chamei ele de P, né? Então eu vou trocar aqui, ó, para P. E o ponto simétrico que a gente achou foi 10 e menos 4. Então eu vou escrevê-lo aqui, ó. 10, menos 4. Vou trocar aqui para N, que era o que o exercício pedia. Então ficou assim, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Vai ficar melhor. Ó, ficou dessa maneira, né? Tá vendo que, né? Deu certinho as funções aqui ele chamou de FG, ó, mas rótulo não importa, ó. O ponto M está aqui, 2 e 4, que foi dado, né? Essa reta que foi dada também, ó, que era x menos 6, acho que estava escrito x menos y menos 6 é igual a 0, mas a ordem, a maneira não importa. A outra equação da reta que a gente teve que encontrar, né? E aqui está o ponto P, que é a interseção delas, ó, né? Exatamente o que a gente achou, P 6 e 0, tá certo? E o simétrico, tá aqui, ó, 10 e menos 4. Essa distância aqui é igual a essa, tá? Tranquilo, né? Eu acho que fica mais fácil de visualizar assim o que a gente fez. Forma entre si um ângulo de 90 graus, tá? Tem até uma ferramenta aqui de medir ângulo. Será que é isso aqui? Se ele mede? Vamos ver. Ah lá, medindo, deu um ângulo de 90 graus, né? A mediatriz, perdão,
Aqui no caso a gente não fez a mediatriz, mas a mediatriz também forma um ângulo 90 graus, né? Mas a gente sabia por ser simétrico que elas deveriam formar entre si um ângulo de 90 graus, tá? Tranquilo, né? Mas essa questão de ser ruim em matemática ou não, isso a gente vai melhorando, né? E vai aprendendo e tudo mais, assim. Eu, quando fiz ensino regular, eu mudei muito de cidade, assim. E eu concluí o ensino regular no norte de Goiás. Então, eu também tinha uma deficiência enorme de aprendizagem de matemática, que eu fui resolver quando eu fui fazer o curso de matemática, porque daí era ou eu aprendia ou aprendia, né? Já não tinha jeito, tá? Tranquilo? Mais dúvidas, Daniele? Tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar? Não, então tá bom. A gente deixa para a semana que vem, então. A gente marca na quinta, ou às vezes até mais uma. Eu vou terminar a correção, né, partindo do ponto é, que a gente parou hoje. E daí a gente continua semana que vem. Já entra nessa parte, tem circunferência, tem mais coisa para a gente estar estudando e a gente aproveita e vai usando o GeoGebra também. Acho que ele facilita a gente enxergar as coisas na geometria. Tudo bem? Então tá. É, bom resto de dia para você e obrigado pela presença. Até mais.